Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, tirando o dia aí para responder muitas perguntas, fazendo vídeos, podcast, lendo, estudando um pouquinho, né, me preparando aí, porque eu sei que aqui em Americana vai ter o concurso aqui para professor, hein? É isso aí, nós estamos nos preparando. Se você deseja aí fazer grupo de estudo, criar grupo de estudos, fala com a gente aí, né? Nós estamos a fim de participar também, tá ok? Chama a gente. Hoje, meus amigos, minhas amigas, gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, o papai te chama de montão. E dar um beijão na minha sobrinha Lara, né? Mandou a fotinho dela lá pro tio, né? Tá falante agora, imagina, hein? Nós dois juntos conversando, hein? Com a sua avó, então, nossa, que trio, hein? É o trio Parada Dura, enfim. Pra minha sobrinha Olivia também, pra minha sobrinha Japa Girl, todas falantes agora, estão falando até pelos cotovelos, né? A Japa Girl é por consideração, né? Mas a gente considera muito mesmo. E no dia de hoje, o dia 12 de julho de 2020, eu gostaria de estar falando com vocês, meus amigos, sobre um tema que é muito importante, né? Assuntos relativos à política eu gosto, né? Eu gosto muito sempre gostei de política mesmo, né? É, desde a época de metalúrgico, gostava também, desde a época do Senai, eu queria fazer parte do Grêmio estudantil, eu sempre estava envolvido, eu gostava, eu gosto, né? Eu sempre tive vontade de me candidatar a síndico aqui do prédio aqui, mas eu sempre desisto, porque é muito B.O. Aí não, aí tem que ter, aí não dá, né, meu? Nesse nível não dá. Mas enfim. Então, eu lembro que quando eu estudava na Unopar, eu fiz o curso de pedagogia, né? Tinha as disciplinas ali, ACOs, né? A atividade curricular especial, né? Onde você atividades curriculares aí, onde você faria cursos, né? Para complementar o curso ali, entendeu? Então, são matérias que você tem que fazer, não tem jeito, você vai ter que fazer em um dado momento. Então, existem aí esses cursinhos, né, que são avulsos, né, que depois você pega um certificado, e eu fiz um, que eu lembro, todo sábado eu ia, não era toda sexta-feira. E toda sexta-feira ia lá ver o curso, que era de ciência política, né? Então, comecei, aí me despertou mais ainda, eu vi tanta coisa, o professor falou tanta coisa ali, falei assim, cara, é tanta coisa que tem, né? E eu comecei a querer estudar um pouco mais. Aí depois deixei isso aí meio de lado. Depois eu comecei a acompanhar o professor Olavo de Carvalho e comecei a me interessar mais, aí que eu comecei a interessar mais ainda, por quê? Porque, e tem um internauta, o professor chama de Carlos, né? Eu vou deixar abaixo do link o canal dele. Ele fala muito sobre elites raposas, elite leão, né? Então aí me despertou mais um interesse ainda maior. Então, aí comecei a descobrir que tem a teoria das elites, né? E quem foi o pensador, o filósofo que fundou esse termo, né? Foi o pensador, filósofo e pensador italiano Gaetano Mosca, que nasceu em 1858 e morreu em 1941. Em seu livro Elementi de Ciência Política, de 1896, Mosca estabeleceu os pressupostos do elitismo ao salientar que em toda sociedade, seja ela arcaica, antiga ou moderna, existe sempre uma minoria que é detentora do poder em detrimento de uma maioria que dele está privado. Interessante isso, né? Então, você veja, né? Eu estava fazendo um cursinho ali e me despertou o interesse. Por isso, então, meus amigos, que eu comecei a perceber que nas faculdades tem esses cursinhos direto, né? Então, se você tiver a oportunidade, faça esses cursinhos ali. São cursos ali que são chamados cursos rápidos que você faz, né? Porque a faculdade tem o intuito de extensão, curso de extensão. Esse é o nome do curso. São cursos de extensão que você recebe um diploma, um certificado, aliás, da universidade, que você fez aquele curso, você fez aquelas disciplinas. É muito bacana isso, tá? Então,
fazendo esse curso ali, eu falei assim, poxa, meu, esses cursinhos de extensão de universidade é interessante. Aí você perceba que a Unicamp tem cursos de extensão, eu já coloquei no nosso blog, faz muitos anos que eu coloco, há muitos anos mesmo, né? Os cursos de extensão ali da Faculdade de Educação, tem vários cursos muito bacanas, tem cursos que são gratuitos e boa parte deles é pago, mas é um valor assim que você pode fazer, né? Aí você tem que ir até lá a Unicamp, né, para fazer o curso, mas você vai se habituando com o ambiente acadêmico, é muito, muito bacana isso. E tem cursos online, que você assiste a aula, né, pelo computador e acompanha as videoaulas, vamos dizer assim, ao vivo. Às vezes você vai ter que ir num local assistir aquelas aulas. Enfim, mas é muito interessante isso. Então, nessa teoria das elites, proposto por Gaetano Mosca, nós vemos que parece que é isso mesmo, né? Porque sempre vai haver uma elite, não tem jeito. A gente tenta, vai ter uma elite. Você tem um sindicato dos professores, né? Você vê que forma uma elite, aquele presidente ou aquela presidenta, né? Que não quer sair dali, aqueles pessoal que não sai, né? Fica ali, não quer sair. Então, existem meios de você se perpetuar no poder. E sempre você vai usar dois elementos aí que Pareto, Pareto, né, ele explica muito isso aí, é muito bacana essa parte de Pareto ali, que ele vai explicar sobre isso, é Vilfredo Pareto. Dentro da sociologia, vamos dizer assim, seria interessante você estudar Pareto, completo. Tanto é que no livro de Raymond Aron, né, que ele fala sobre a sociologia, ele fala sobre Vilfredo, deixa eu falar certinho, Vilfredo Pareto. Muito bacana, muito interessante. Então sempre vai haver uma elite, meus amigos. Não tem jeito. Você quer fazer todo mundo igualzinho, mas vai ter sempre uma elite. Não vai ter jeito. Esse pessoal que quer tudo igualitário, não tem jeito. Esse pessoal que bola, que não tem que ter prova, não tem que ter nada, não tem jeito, sempre alguém vai sobressair alguém. Não tem jeito, é a humanidade. Já começa no espermatozoide lá, que um vai ganhar a corrida, é muitos, mas um vai ganhar. Ou dois, né? Aí nasce gêmeos, né? Chegam juntos ali, né? Então, enfim. Mas isso que acontece, a realidade é essa. Né? Sempre vai haver uma elite. Então, por que eu estou falando isso? Quando você vê que nem eu sou, dizem que eu sou afrodescendente, eu sou brasileiro, mas enfim, vamos lá, sou sempre, mesmo dentro do movimento negro, vamos dizer assim, que eu acho que é um absurdo, mas tem, né? Tem lá, eles vão fazer uma elite, a voz de comando. Começou como todo mundo é igual, mas de repente já tem um pessoal que é mais igual que o outro, né? Então já vai se distanciando, não tem jeito. Isso faz parte, meus amigos. Nós estudamos a tabela periódica, né? Eu tinha uma aqui facinho, não sei se eu tenho aqui ainda, deixa eu ver. Tem. Hoje tá facinho, hein? As coisas tão fáceis aqui hoje. Aqui, ó. Gosto de ficar vendo a tabela periódica. Aqui a tabela periódica, tá vendo? Aqui, ó. Então nós vamos ver aqui os gases nobres, né? Os gases nobres, eles são nobres por quê? Porque eles não se misturam com ninguém, eles são independentes, né? Os restos normal tem que se misturarem ali. Então, dentro da natureza, a gente vê que sempre vai ter uma elite, meus amigos. Até numa tabela periódica aqui, você vai ver que tem um pessoal que se destaca. Não é verdade? Você também vê no lobos, numa matilha de lobos, né? Sempre tem um lobo que é o mais, né? Sempre vai ter isso, não tem jeito. A formiga é a mesma coisa, a colmeia tem a rainha. Então, sempre vai ter um pessoal, em qualquer lugar que você for, vai ter uma elite. Não tem como fugir a isso. Tá compreendendo? Então, continuando aqui a leitura da teoria das elites, o poder político monopolizado pelos governantes. Então, nós vivemos uma democracia que você vai escolher alguém que vai administrar. De repentemente, você voltou no João Dória e está arrependido aí. Não é verdade? Mas ele está mandando na cidade, você tem que engolir seco aí agora. Nós, né, temos que engolir seco aí agora. Não vou fugir da luta, eu voltei no cara. Não porque eu gostava do cara, porque eu fiquei com medo do outro, né? Mas de repentemente eu acho que o outro é, né? Mas
Não fujo da raia não, meus amigos. Eu não queria que nenhum dos dois chegasse a tanto, mas o Dória, ele está superando as expectativas do fracasso, na minha opinião, ok? Então você votou nesse governante aí, e ele está administrando o estado de São Paulo. Veja vocês, ele está administrando o estado de São Paulo. Você, muito embora não concorde com as atitudes do João Dória, você tem que engolir a seca, você não pode fazer nada. Você não faz parte da elite. Está compreendendo onde eu quero chegar? Então, é urgente, né, a gente se apropriar de certos conhecimentos para não sermos enganados. Então, dentro de uma sala de aula, existe isso também. Tem uma coisinha, eu não tenho um livro mais, é um livro que eu tinha de Sociologia da Educação, né? Era um livro de Sociologia da Educação que falava sobre esses assuntos. Inclusive, falei ontem no vídeo, né, sobre essa série desses livrinhos aqui, ó, da editora Ática, né, do Magistério. Então, eu tinha um livrinho de Sociologia da Educação, e nesse livrinho tinha um teste sociométrico, né, para buscar o líder da sala de aula, da classe ali. É importante você saber sobre essas coisas. Você não pode chegar de qualquer jeito nos locais, você tem que saber, pô, quem que será que é o líder aí, né? Então, é muito interessante, em todo local tem um líder, ou a líder. Vai ter, não tem jeito. Então, esse pessoal que tenta propagar que tudo é igual, tudo assim, meu irmão, você vai ser uma vítima desse pessoal que está organizado. Sempre, 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 sempre. E tem pessoas, né, que se utilizam dessa estratagema para usarem as pessoas a seu bel prazer. Usam a pessoa como um caminho para atingir um objetivo. Compreende? Às vezes a pessoa quer atingir um objetivo, ela usa, né, as pessoas como pano de fundo para chegarem num objetivo. Infelizmente isso acontece. Então, a teoria das elites surgiu no final do século XIX, tendo como fundador o filósofo e pensador político italiano Gaetano Mosca. Em seu livro Elementi de Ciência Política, de 1896, Mosca estabeleceu os pressupostos do elitismo ao salientar que em toda a sociedade, seja ela arcaica, antiga ou moderna, existe sempre uma minoria que é detentora do poder em detrimento de uma maioria que dele está privado. Os poderes econômicos, ideológicos e políticos são igualmente importantes, mas em seu aspecto, Mosca deu ênfase à força política das elites. O restrito grupo de pessoas que detém também pode ser denominado de classe dirigente, quem vai dirigir a sociedade. De acordo com essa teoria, as sociedades estão divididas entre dois grupos, os governantes e os governados. Os governantes são os mesmos, são menos numerosos, monopolizam o poder e impõem sua vontade, valendo-se de métodos legítimos ou arbitrários e violentos ao restante da sociedade. Então, meus amigos, nós vemos aqui que não tem jeito, sempre vai ter uma elite. Sempre vai ter uma elite aí que vai administrar, né, as coisas. Sempre vai ter uma pessoa que vai estar por cima, outra vai estar por baixo. Essa que é a realidade do mundo. Então mostramos a tabela periódica, tentamos ver aqui, é assim também, sempre tem aqui os gases nobres que não me deixam mentir, né? Então, o resto vai fazer a camada de valência aí, vai tentar um elétron aqui, um outro elétron lá, para se equilibrar aí, vamos que vamos. Então, dentro dessa perspectiva, nós vemos que a propaganda pode ser utilizada para isso? Pode. Certos grupos minoritários, assim minoritários, podem ser usados para isso? Podem. Alguma causa nobre, socialmente aceita, pode ser usada para tal fé? Pode. Vemos aí o exemplo do Covid aí, né? 19 aí, entre aspas aí, com muitas ressalvas aí. O dinheiro que o governo federal mandou para os estados e municípios foi realmente adequadamente usado? A causa é nobre, combater um vírus para salvar a população, mas aquele dinheiro realmente foi todo ele usado para a população ou não? Então,
Aqui nesse canal, meu amigo, você vai deixar de ser inocente, inocenta. Não existe essa palavra, tô brincando, tá? Você vai deixar de ser inocente, porque se você continuar inocente nesses termos políticos, você vai sempre ser enganado. Você tem que parar, eu tô cansado de ver brasileiro que vai votar, fica pegando santinho pelo meio do caminho para votar. Pelo amor de Deus, meu irmão. Minha irmã, vamos acordar aí pra vida aí, cara. Aquela pessoa vai administrar a sua cidade, o seu estado, pelo amor de Deus. Então, você não tem que votar por causa disso, que é bonitinho. Aqui em Americana teve um político aí, engraçado, né? Roubou a cidade, eu tenho certeza. Se ele voltar aí, ele vai ganhar a eleição. Por quê? É porque é bonitinho, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, né? Mas isso acontece, infelizmente acontece. A boniteza não vai te pôr prato na mesa, meu amigo. Não vai te dar comida pra você. Tá compreendendo? Aí a cidade americana atrasada aí. Por quê? Porque esse pessoal roubou a cidade. Não estão preocupados com a cidade. Se esse pessoal que roubou a cidade está roubando até hoje, né? E roubou no passado, se esse pessoal tivesse feito coisas por Americana, de repentemente, aquele postinho que eu, quando eu vou pro Paulistão, não, ali, pro São Vicente, da cidade de Jardim, ali da pracinha, sabe o que eu tô falando? Aquele posto de saúde já tinha acabado faz tempo. Não é verdade ou não? Aquela escola que está faltando em certos locais já tinha sido feita já. Aquele shopping que a cidade aguarda ansiosamente por um shopping teria sido feito há muito tempo. Mas, então, é o dinheiro desviado e você acha que tá... E vai aceitar o cara de novo. Meu irmão, a pessoa te rouba e você... Cara, você já viu isso? A pessoa entra na sua casa, te rouba. Aí você vê ela na rua. Ai, que bonitinho, eu tô com saudade de você. Você não quer ir lá em casa de novo? Não, pelo amor de Deus, é isso que vocês estão fazendo. Então vamos acordar pra vida. Não dá pra aceitar isso, não tem conversa. Roubou, meu irmão, não é seu amigo. Vota em outra pessoa, mas nesse cara não dá. Americano, acorda americano. Mas então, nós estamos vendo que sempre vai haver uma elite. E nós, réis mortais, temos que torcer para que essa elite seja do bem. Porque se for do mal, é isso que você está vendo aí. Então, continuando aqui, quando ele fala aqui sobre governantes e governados, o conceito de divisão do poder entre governantes e governados, porém, não é algo novo e consta nos escritos de muitos filósofos, é verdade, e pensadores antigos e modernos, Maquiavel, Montesquieu, Karl Marx, entre outros. Entretanto, a originalidade da teoria das elites formulada por Mosca advém da preocupação em explicar que a classe dirigente, ou seja, os governantes, constitui uma minoria detentora do poder pelo fato de serem mais organizados. Desse modo, seja por afinidade de interesses ou por outros motivos, os membros da classe dirigente constituem um grupo homogêneo e solidário entre si, em contraposição aos membros mais numerosos da sociedade, que se encontram divididos, desarticulados e, consequentemente, desorganizados. Então, a população é maior, mas está desorganizada, cada um num lado, então... Sempre quem tá organizado vai ganhar. Veja a escola, eu gosto sempre de usar o exemplo da escola. A escola tem um grupo de alunos e alunas que resolve tocar o terror, e se organizam ali, né, e infernizam a vida de todo mundo. Por que eles infernizam? Porque eles estão organizados. Os outros alunos são em maior número, mas estão desorganizados, cada um no seu quadrado. Todo grupo organizado vai ganhar, meu filho. Não tem jeito, você pode... Ah, não acredito nisso. O que eu posso fazer? Vai ganhar. Não é verdade? Então, qual outro exemplo? O bullying. O pessoal fala tanto do bullying. O bullying acontece pela covardia dos amigos e amigas da vítima. Eles veem acontecendo uma coisa e não fazem nada, ficam com medo. Tá compreendendo? A covardia é complicada, gente. A covardia é uma coisa séria, a gente tem que acabar com a covardia, né? Porque a gente não pode aceitar isso. Eu já briguei por amigos meus na escola. Briguei mesmo, meu irmão, o cara tá zoando meu amigo, minha amiga, dá licença, cara, não dá. Não dá pra aceitar isso. Hoje em dia tá complicado um pouco mais, porque tem gente que vai armada pra escola, né? Então você fica com aquela ressalva, né? Mas enfim, você não... é complicado também, né? Tem essa parte, infelizmente. Então, sempre quem está organizado vai ganhar de quem está desorganizado. É simples assim.
Continuando, importante enfatizar também que, segundo o estudo realizado por Mosca, a dominação política exercida por um grupo minoritário dentro da sociedade pode ser presenciada em qualquer sistema de governo ou ditadura, ou democracia. Então, tanto faz, está na democracia, vai ter elite? Vai ter elite. Está na ditadura? Vai ter elite. Você não tem como correr, né? Continuando, desigualdades sociais. Depois que Gaetano Mosca formulou a teoria das elites, outros pensadores sociais empregaram o termo elite de maneira diversa, dando origem a novos conceitos e teorias. No campo das ciências sociais, por exemplo, o estudo das elites políticas beneficiou o desenvolvimento da ciência política. Neste aspecto, devemos considerar os estudos do economista e sociólogo Vilfredo Pareto, 1848 a 1923, que publicou dois estudos importantes, Manual de Economia Política, 1906, e Tratado de Sociologia Geral, 1916. No Tratado de Sociologia Geral, Pareto se preocupou com o estudo da interação social entre as diversas classes de elite, cujas mais importantes, segundo ele, são as elites políticas e as elites econômicas. O mais importante destaque do estudo é o processo de decadência das elites, observado por Pareto, ou seja, historicamente, as elites lutam entre si e se sucedem umas às outras. É uma alternância de poder no exercício da dominação política. Ou seja, o que aconteceu no Brasil, agora vamos trazer aqui para nosso país continental, Brasil. No Brasil, nós tivemos aí uma dominação de um pensamento progressista, né, nos últimos 30 anos. Não teve uma alternância disso, porque a teoria das tesouras, né, já explicamos isso no vídeo, né, então a tesoura, ela vai cortar por cima ou por baixo, vai cortar você, cidadão, cidadã. Então, aqui eu gostaria de mostrar um livro para vocês, fica de recomendação de leitura, né, esse livrinho aqui, meu irmão que me deu, é O Príncipe, é antiguinho e tal, é da editora, esse aqui é da editora Scala. Essa editora Scala, ela tinha livros em banca de jornais, tá? Então ela fez uma coleção com coleção Grandes Obras do Pensamento Universal. Esse aqui é o volume 12, Maquiavel, né? O Príncipe, esse aqui é da terceira edição. Nesse livro aqui, Maquiavel vai aconselhar o príncipe. Então, vamos supor aqui que Maquiavel representa aí a figura da raposa, a astúcia da raposa, beleza? E o que nós vemos na política hoje em dia é muitos políticos astutos, raposas, certo? Então, a classe política, a classe econômica, com o advento do socialismo, né? O que aconteceu? A classe econômica se juntou à classe política, meus amigos. Olha que coisa louca. Mas é isso aí mesmo. A classe política se juntou com a classe econômica. E quem fez isso aí? Foi os fascistas lá, com Mussolini. Hitler seguiu essa cartilha também. Então, por que isso acontece? Porque eles perceberam que o governo, o Estado, não pode ter só empresas que ele vai quebrar, vai falir. Então você tem que dar margem para pequenos empresários que são ligados ao poder político, que eles consigam fazer suas empresas ficarem grandes, com a ajuda do governo. Então, os grandes campeões nacionais, como diz o nosso querido ministro da Economia, Paulo Guedes, os campeões nacionais. Então você consegue, te pergunto, se você é aqui de Americana, tá? Você tem 1000 empresas de salgado. Você que é fiscal, você vai ter que percorrer 1000 empresas. Mas só tem uma empresa de salgados aqui americana que domina tudo. Para você fica mais fácil, você só vai em uma. Politicamente falando,
às vezes essa empresa fica forte porque ela quebrou as outras que estavam ao redor dela. Tá compreendendo? Porque a astúcia, como estamos falando aqui, Maquiavel, ela quer chegar ao poder, está se organizando. E quais são os meios que aquele pessoal irá se utilizar? É disso que nós estamos falando. Então, o ser humano é um animal político. E isso, eu falo muitos exemplos da educação, porque eu vivi dentro da escola, desde criança, né? E também dando aula, então você vê o ambiente escolar é muito notório em qualquer brasileiro aqui, você que está em outro país aí, que está me vendo aí, né? É a mesma coisa, certo? Então, a política acontece dentro da escola. Quantos amiguinhos, amiguinhas aí a gente vê concurso de beleza na escola, né? Você sabe o que eu vou falar agora. Aquela mocinha que ganhou, você sabe, não merecia ganhar. As meninas discutem entre elas, né? Mas como que ganhou? Até nisso tem política, meus amigos. O que eu vou fazer? É verdade, às vezes você acha que esses programas aí, eu até desisti já, sabe? Eu gostava de The Voice Kids e tal, mas eu desisti porque você vê que tem muita coisa por trás ali que não é o melhor que ganha, é o, sabe? Entendeu? É isso aí. Então, o pessoal se organizou e, enfim. Então, para onde você vai, tem isso acontecendo. E nós estamos vendo também isso acontecendo, essa elite raposa, vamos dizer assim, tem a elite leão, elite raposa. Se a gente for dominado pela elite raposa, a gente está ferrado. Elite leão, a gente vai ter um pouco de paz, mas vai ser elite também. Então, meus amigos, nós estamos vendo na classe médica uma questão que é chocante. Nós estamos com uma pandemia aí, entre aspas, vamos dizer assim, e a polêmica é um medicamento que é usado há muitos anos, que até não tem nem patente. Aí eu te pergunto, seja sincero com você mesmo. Você acha que tem alguma manobra política por detrás? Você não pode ser tão inocente assim, não é verdade? Então, remédio que não tem patente, porque a patente tem um tempo, né? É barato. Quebrou a patente, qualquer um pode fazer aquele remédio. Não tem patente. Tá compreendendo? Não tem patente, todo mundo pode usar o remédio. Por isso que em certas universidades, aqui, eu vou mexer na ferida mesmo, não tô nem aí. Por quê? Irmão, não tô com o rabo preso com ninguém, certo? Certas universidades usam tal livro e não usam outros livros, porque aquele livro que está usando é um conluio que eles fazem, né? Para aquele autor ser utilizado. Porque aquele autor, aquele outro autor que de repente seria utilizado, os direitos autorais não tem mais. Está compreendendo? Então, infelizmente, essa politicagem das elites que se organizam está em todo lugar, estão em todos os locais, está compreendendo? Então, o que acontece? Você vê esses grupos ali, um medicamento. Você tem uma doença que não tem um medicamento preciso. Não tem vacina, não tem nada. Você vê que um medicamento está salvando vidas. Agora eu te pergunto, usar ou não usar? Se está resolvendo, por que não usar? Você, meu amigo, minha amiga, você está aí fazendo o seu arroz todo dia, aí faltou o sal. Puxa, a vida, acabou o sal. Só que você não mora do lado do supermercado. E você não quer incomodar os seus vizinhos por causa de um sal. Você não mora do lado do supermercado. Mas você tem lá um arisco, né? O tempero completo. Você vai usar ou não vai usar o arisco? O arisco tem tanto... Meu irmão, pega e usa. É todo dia que você vai usar? Não, mas você usa. Então, você vai usar o que você tem na mão. Você pode usar, tá compreendendo? Mas no caso em questão, a pessoa pode morrer. E quantos morreram por causa que não tomaram esse remédio? Poderia ser salva essa vida. Então, essa questão das elites, das raposas, está em toda parte, meu amigo. Infelizmente, essa que é a realidade. Então, um grupo de médicos, junto com políticos inescrupulosos, eles se juntaram e estão determinando o que você deve ou não deve tomar. Isso acontece nos meios de comunicação? Também acontece. Tem notícias aí, a gente vê o meio de comunicação falando assim, o café é bom para a saúde. Daqui a repente, os perigos do café. Nunca se decide sobre nada. Então você fica ali, sabe? Sem entender muito essas coisas.
Então, essa elite raposa é muito falada por Vilfredo Pareto, né? Continuando aqui, ó. Mais importante destaque deste estudo é o processo da decadência das elites. Pareto também chama a atenção para o fato de que em qualquer sociedade os homens são desiguais. As desigualdades entre os indivíduos contribuem diretamente para o surgimento das elites. Tem pessoa que não tem jeito, é mais bonita. Não tem jeito, eu estou tranquilo em relação a isso. Né? Então, como formato, tem pessoa que é mais bonita que eu, o que eu vou fazer? É verdade, não é verdade? Tem pessoas que é mais bonita. Tem pessoas que têm um corpo atlético, eu não tenho. Então já estou sendo desigualado aí, né? Falar que todo mundo é igual, pô, meu, onde você está vendo todo mundo igual? É complicado. Todo mundo é ser humano, né? Tem mulheres que têm um corpo diferente das outras. Isso é realidade. Ou não? Então, a desigualdade faz prevalecer uma elite. Aí tem concurso de beleza, que certas pessoas, por causa de certos padrões, não conseguem participar, ou é eliminado por causa da altura, ou por causa do sei do quê, ou por causa do peso. Então, você vai ser. Então, tá compreendendo? Então, meus amigos, sempre vai ter a elite. Continuando aqui, Pareto tinha convicção na superioridade das elites econômicas e políticas, porque acreditava que as desigualdades sociais faziam parte da ordem natural das coisas, devido à sua intransigente defesa da dominação das elites e também por ser um crítico contumaz de qualquer forma de dirigente socialista. Pareto é apontado como ideólogo precursor do fascismo. Não obstante, ele nunca aderiu formalmente ao regime fascista italiano. Oligarquias partidárias. Os estudos de Mosca e Pareto serviram de base para a formulação de novas teorias das elites. Dentro deste campo de pesquisa, cabe destacar o estudo do sociólogo alemão Robert Michels, 1876, nasceu e morreu em 1936. Partidos políticos, fecha aspas, partidos políticos, um estudo sociológico das tendências oligárquicas da democracia contemporânea, 1912. Nesse estudo, Michels analisou a dinâmica inerente à política democrática a partir da observação dos partidos políticos de massa. Com base em evidências empíricas, demonstrou que, mesmo dentro das organizações partidárias que funcionam num sistema político democrático, há fortes tendências à elitização, ou seja, concentração de poder num grupo restrito de pessoas. Michels chamou essa tendência à elitização de lei de ferro das oligarquias. A maior contribuição da teoria das elites formuladas por Michels se refere ao fato inusitado e paradoxal de que a elitização ocorre até mesmo no interior das organizações comprometidas com os princípios de igualdade e democracia, ou seja, os partidos políticos de massa. Você vê, né, o Partido dos Trabalhadores, o PT, né? O maior símbolo do Partido dos Trabalhadores era o Lula. O resto, todo que está lá, o Haddad é trabalhador assim, braçal? Não, era um professor universitário. Não sei quem lá, não tem um operário, né, que só tem um Lula. É só fachada, meus amigos. E você que é do Partido dos Trabalhadores, infelizmente, sempre tem uma elite lá dentro que vai mandar e você vai obedecer. De repente você está aí no PT, aí você queria que fosse outro candidato, não fosse o Haddad. Você teve que engolir a seco. É elite aí em todo local. Outras definições. Fora do campo dos estudos acadêmicos, o termo elite é usado para se referir aos grupos hierarquicamente superiores dentro de uma organização burocrática. O exemplo mais comum é a referência a certas unidades militares dentro das Forças Armadas. Também é comum denominar de elites grupos que estão situados em posições sociais superiores, como acontece com as classes sociais detentoras do poder econômico. Outras referências genéricas são aplicadas às organizações burocráticas e empresariais. Renato Caican, especial para a página 3, Pedagogia, Comunicação Social, mestre em Sociologia Política, que escreveu esse artigo. Então, meus amigos, nós estamos vendo aqui que essa teoria aí das elites aí
É complicado, hein? Porque nós estamos vendo aqui que vai fazer parte da sua vida, você não tem como lutar contra isso, né? Esse pessoal está sempre maquinando, está no poder. Então, se vai ter uma elite, você tem que ter uma elite do bem que suba ao poder. Então, no Brasil, como vínhamos falando, nos últimos 30 anos, é muito mais do que isso. Existem famílias que são famílias oligárquicas, famílias que são políticas também, famílias de dinastias militares, famílias que antigamente tinham escravos, vamos dizer assim, né? Que tinham engenhos que até hoje estão no poder. Então essas pessoas manipularam as coisas de tal modo para estarem no poder. Se organizaram. Então, sem estar organizado, você não consegue nada. Por exemplo, teve eleições recentemente aqui no nosso condomínio. Escolheram um novo síndico. Ao chegar o síndico, o pessoal do conselho foi trocado também, automaticamente. Outro pessoal que entra, é outra gestão, são mudanças. Teve uma mudança em outras questões aqui, mas não sei se foi por causa disso ou não, mas enfim, deixa correr o barco aí. Mas então, esse pessoal vai administrar os recursos do prédio, do condomínio. Você vai pagar a conta, né? E ele vai administrar o seu dinheiro. Certo? Você pode não concordar com ele, então você se candidate também. Então, dentro de um condomínio, por exemplo, você pode ver que tem pessoas que manipulam as coisas para se permanecer ali toda a vida. Não quer sair, não quer largar o osso. Você está entendendo? Então, sempre vai haver uma elite que vai fazer a diferença. Então, a chance que nós temos é de que pessoas da elite que sejam do bem subam ao poder. Então, o que aconteceu na história do Brasil, uma elite lá de baixo, rasteira, lá embaixo, lá, subiu ao poder e ganhou as eleições. Só que essa pessoa não faz parte dessa elite já, das outras elites ali. Então, o que tem que fazer? Tem que eliminar. Então, você vê meios de comunicação, você vê não sei o quê, você vai, poxa, bom, tá estranho. Isso aí não tá normal, tá estranho, não é verdade? Então você vê que esse pessoal articula para permanecer no poder e para a retomada do poder que perderam. Então é isso que está acontecendo aí. Então a elite sempre vai haver uma elite, não tem como não ter elite. Sempre num grupo de pessoas vai ter uma pessoa que vai ser a pessoa líder, natural daquela questão. Quer queira, quer não. Né? Nós vimos aqui a tabela periódica, nós citamos aqui esse livro aqui, O Príncipe de Maquiavel, fica de sugestão de leitura. Interessante Maquiavel, a astúcia aqui, né? Mais um ponto que eu gostaria de observar aqui de Maquiavel, por exemplo. O Maquiavel, quando aconselha o príncipe, o que ele faz? Quando você subir ao poder, príncipe, aquelas pessoas que ajudaram você a subir ao poder, porque elas são sedentas de poder também, elas, um dia que elas estiverem descontentes, elas vão se organizarem para derrubar você. Então, príncipe, se você subir ao poder, elimine essas pessoas e coloque outras pessoas novas no local. Olha que louco o negócio, hein? Então Maquiavel tem essa coisa, né? Maquiavel mesmo, né? Por isso que ficou Maquiavélico mesmo, né? O negócio. Então ele fez isso. Então o maquiavelismo está presente em muitas coisas. Às vezes a pessoa utiliza aí os próprios amigos, né? A gente já viu isso acontecendo, né? Para fazer uma coisa, né? Usa ali, incrimina um amigo lá, né? Aconteceu num filme que apareceu na televisão aí que eu assisti, acho que foi na Netflix ou foi na Prime Video, não recordo. O Contrato, parece, né? Foi de fatos verídicos, né? Então, nesse filme aí, o The Rock, né? Ele é pai, ele é empresário no ramo de transporte e ele tem um filho. E esse filho está conversando com um amigo dele. E o amigo dele fala para ele receber uma encomenda. E ele vai receber essa encomenda.
E aí, quando ele recebe essa encomenda, chega a polícia e o prende. Então, o amigo dele utilizou ele para que ele fosse preso. Infelizmente, essas pessoas existem. Então você tem que deixar de ser inocente, meu amigo, minha amiga. Você tem que deixar disso. Você tem que acordar para a vida e tem pessoas do mal que você tem que se afastar dessas pessoas, que vai atrasar a sua vida. Né? Teve um vagabundo aí, lá em Mogi Guaçu, que tirou a vida da minha prima, lá de Mogi Guaçu, né? Então são pessoas que atrasam a sua vida, então você tem que ficar esperto. Infelizmente elas estão por aí, são maquiavélicas. Outra sugestão que eu gostaria de deixar para vocês, esse livro aqui, ó. É um livro antiguinho que eu tenho, todo surrado, ó. Ó, Etimologias e Expressões Pitorescas. Marcos Cláudio Aquaviva, né? Marcos Cláudio Aquaviva. Etimologias e Expressões Pitorescas. Editora Ícone. Vou deixar aqui, ó. Outra recomendação de leitura aqui. Achei muito bacana esse livro. Um outro livrinho que eu gostaria de deixar de recomendação aqui. É um livro aqui, meus amigos. Tá surradinho. Tá caindo aos pedaços. Tá todo danado. Mas é bom. O que eu vou falar? Tô falando que não é americanense. Tá bom. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. The Miriam Martins Ayrode. Distúrbios do Crescimento. Avaliação, diagnóstico e tratamento. Esse livro aqui, meu amigo, minha amiga, você professor de educação física aí, né? Nas escolas, você pedagoga aí, olha que interessante esse livro aqui, ó. Distúrbios do Crescimento, Miriam Martins Ayrode. Avaliação, diagnóstico e tratamento. Vou deixar tudo descrito na descrição do vídeo. Então, é um livrinho bem antigo que eu tenho surrado, tá sofrido, coitadinho, mas tá aqui, né? É muito importante. Então, é isso aí, meus amigos. A elite tá aí. Nós temos que torcer para uma elite do bem subir ao poder para cuidar do povo. Eu sempre gosto de lembrar do tempo do Império, do Segundo Império mais precisamente, porque o Brasil estava numa condição naquela época, e como que o Brasil está depois da República, aí, nesses anos todos de República. Então a gente vê que no Brasil há áreas que não tem saneamento básico ainda, e onde não há saneamento básico, lombriga, verminoses, né? Doenças aí, de certas doenças aí são proeminentes. A gente vê no Brasil, né? Certas regiões do Brasil, certas doenças são proeminentes, porque não tem aí um sistema de esgoto, de tratamento da água, não é verdade? Então, nós temos que torcer para uma elite do bem subir ao poder. E você vai ter que ter consciência política, mesmo que você não queira ter, você vai ter que ter. Então, Americanense, esse ano vai ser eleições municipais aí, né, para que você escolha o próximo prefeito ou prefeita da cidade. Então, não vota nessa porque ele é bonitinho, porque ela é bonita. Para com isso, Americanense. Você dá licença. Você não está votando em um outro país, você está votando em americano. Então você tem que puxar a capivara do cara, meu irmão. Você tem que fazer isso. Você não tem que votar porque é bonitinho, que é bonitinha. Você tem que votar numa pessoa que vai realmente cuidar da cidade. Você quer que tenha pedágio aqui na cidade? Então, os vereadores podem fazer frente a isso. Sabia disso? Não, aqui a gente não quer pedágio, não. Não. Faz pressão. Não é verdade? Você tem que acordar para a vida, cidadão, cidadã. A pressão popular faz coisa, mas se você achar que você é desorganizado, sozinho no computador aí e tal, não vai rolar nada. Mas se você se organizar e cobrar, toda a sociedade organizada consegue coisas por causa disso. Os moradores, eu aqui não participo mesmo da politicagem do prédio, mas eu tenho certeza que as pessoas que aqui no prédio estão organizadas e fazendo coisas, elas conseguem ter coisas que elas querem. Não adianta eu reclamar, elas estão organizadas, eu não estou, então, problema meu, né? Né? Mas as pessoas que estão organizadas são assim, elas se organizam. Aqui no prédio tem pessoas que se organizam vendendo coisas, né? Se organizam e faz a divulgação. Tá compreendendo? Toda a sociedade organizada consegue ter um lugar ao sol. E tem algumas localidades aí que a organização é tanta, não é aqui que eu estou falando, em outros locais, né? A organização em certos condomínios é tão grande que eles conseguem tirar do mercado
Tem lá uma outra que quer fazer salgadinho, a outra vai e denuncia, fala que estava com cabelo, fala que não sei o quê, aí ninguém quer comprar mais. Então isso acontece. É o poder, né, meus amigos? O poder é complicado. Então, meu amigo, é isso aí. Estude mais sobre a teoria das elites. Fica aí de recomendação esses livros aí que eu falei para você. Etimologia e expressões pitorescas. O Príncipe de Maquiavel, né? E Distúrbios do Crescimento aí. E a tabela periódica aqui, que é muito bacana, eu gosto de ter sempre a tabela periódica. E um último livrinho que eu gostaria de mandar para vocês é esse aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tava aqui por aqui, ó. Poxa, esse aqui vai ser difícil, mas a gente acha aqui, ó. Dê de presente aqui para quem você gosta, a tabuada, ó. A tabuada aqui é muito bacana, tá ok? Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje porque amanhã. Pode ser tarde, até mais, tchau.